Boa noite, senhoras e senhores, vereadores presentes, a todos amigos, sejam muito bem-vindos. É com satisfação que a Câmara Municipal de Vitória recebe a todos para a sessão solene em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. Gostaria de convidar para compor a mesa nesse momento o proponente dessa sessão, o excelentíssimo senhor vereador, o Anderson Marinho. Para fazer companhia ao senhor vereador Anderson Marinho, gostaria de convidar o desembargador, senhor William Silva. Quero convidar a compor a mesa também, senhor vereador Rogerinho Pinheiro. Senhor Evandro Petrucci. Neste instante, o senhor vereador Anderson Marinho, proponente dessa sessão, fará a abertura conforme o regimento. Os convidados podem tomar seus assentos. Boa tarde. Invocando a proteção de Deus, como presidente dessa cerimônia, dou por oficialmente aberta a sessão solene em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. Solicito a mestra de cerimônia que proceda a leitura de um versículo da Bíblia. Nesse momento, convido a todos para de pé, estarmos ouvindo a leitura da Bíblia, que se encontra no texto de Atos, capítulo 10, do verso 34 ao verso 35, que diz: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Obrigado. Ainda de pé, estaremos nesse instante entoando o hino nacional brasileiro. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra
vida, teus risonhos ricos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, bendigo o verde ouro dessa flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas segues na justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Poder sentar. Nesse momento, convidamos o vereador proponente, o Anderson Marinho, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, o mês de novembro, onde várias políticas públicas estão voltadas, projetos de leis, para a consciência negra. Hoje, a Gazeta mostra, de forma muito significativa, alguns avanços através de decretos, leis, que o governo, no âmbito do Brasil, quer avançar. Mas antes, quero agradecer a presença do Evandro, meu amigo, gerente da unidade de Beira-Mar, vereador Rogerinho e ao desembargador William Silva, por estar nos prestigiando, e a todos aqueles que aceitaram o convite, onde uma grande reflexão da consciência negra. Dia 20 de novembro, comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. Se trata em homenagem da morte do Zumbi, líder do Quilombola dos Palmares. Este é um dia que forma de lembrar o grande sofrimento dos negros ao longo da história, onde os escravos, da maioria das suas vezes, excluídos da sociedade, de forma dura, sem nenhuma oportunidade, desembargador. Muitos eram contra essa forma de tratar os negros, e várias tentativas aconteceram no Brasil ao longo dos anos. Uma delas aconteceu em 1871, a lei do ventre livre, que libertou os filhos dos escravos que ainda iriam nascer. Em 1885, é a lei sexagenário, que deu direito à liberdade aos escravos com mais de 60 anos. E não parou por aí. Mas a princesa Isabel foi a responsável pela libertação dos escravos, quando assinou a Lei Áurea, em 13 de maio de 88, dando direito de ir embora das fazendas que ali trabalhavam de forma dura, de forma de a grande escravidão. E agora vamos falar em números. O último censo, a população parda e negra passou de 50% do Brasil para 56,97%. O percentual da massa de renda pertence aos negros contínuo sendo inversamente proporcional ao aumento da classe social. Ou seja, a classe A, B, C e D, nós, negros, sempre estamos, pelo histórico, atrás. A classe
há hoje, representado por 82% dos negros, é apenas, e da classe E, 76% que é dos negros. É fácil, pelo gráfico, entender a distância. O negro recebendo um valor e o branco recebendo um valor. O Brasil, na verdade, é negro. Meus irmãos, o Brasil, na verdade, é negro. Entretanto, o Dia da Consciência Negra é marcado pela luta contra o preconceito racial, contra a inferioridade da classe perante a sociedade. Além desses assuntos, enfatizo sobre o respeito enquanto aos seres humanos, além de discutir e trabalhar, conscientizar as pessoas da importância da raça negra e de sua história de formação do povo brasileiro e da cultura do nosso país. Mas eu quero abrir um parênteses na história de vida que esse vereador, preponente dessa sessão, vivenciou quando foi assessor do vice-prefeito da capital, que na época era o Sebastião Ballarini. Eu, na qualidade, Caboels, de assessor, Joel Lírio, participava de todas as solenidades, como participei hoje do governo, nosso governador Casagrande, ali em Tararé. E nos momentos da solenidade, eu sempre ia atrás, o vice-prefeito à frente, junto com o motorista, eu sempre atrás. Chegando nas solenidades, a primeira coisa, quando eu saía do carro, me perguntava se eu era um segurança. Eu não sou contra quem é segurança, não é uma profissão ruim, mas era nítido que as pessoas enxergavam que eu não poderia ter outra posição que não fosse a de um vigilante, a de um segurança. Aí eu sou assessor do vice-prefeito Sebastião Ballarini, estou à disposição se precisar de alguma coisa, na maior educação. Então, isso aí, correndo no dia a dia. E hoje, eu estou feliz, porque hoje tenho a oportunidade aqui de homenagear algumas pessoas que marcaram a minha vida no ensino médio. Está aqui meu professor, Eliseu Moreira, amigo. Está aqui, que passou pela minha igreja, ficou alguns anos, pastor Daniel. Está aqui meu pai, José Gonçalves, que, além de ser pai, é amigo. Está aqui Dr. Carlos Alberto, da APAD, Associação de Prevenção e Assistência a Dependentes Químicos, e algumas outras pessoas, pastores, que marcaram a minha vida, que foram importantes para estar aqui hoje representando toda a sociedade do município de Vitória. É com essas palavras que eu abro essa sessão e desejo aqui, e agradecimento, e me coloco à disposição nessa Câmara, para que possamos não olharmos o branco e o negro, mas que possamos as políticas públicas desse Estado valer a pena, para que possamos avançar e acabar com essa desigualdade que existe hoje. Muito obrigado, uma boa noite, um beijo no coração de cada um. Agradecemos as palavras do senhor vereador Anderson Marinho. Gostaríamos de registrar a presença do vereador Davi Ismael, também a presença do vereador de Cariacica, vereador Bi, segundo informações, assim como o nosso vereador Anderson Marinho de Vitória, o único vereador negro do município de Cariacica. Também representando o prefeito Luciano Rezende, o senhor Wellington Barros, coordenador do Museu Capixaba do Negro. Aqui está conosco também Michel Moscon, subsecretário da Secretaria de Turismo, Trabalho e Geração de Renda. Todos sejam muito bem-vindos. Gostaria de convidar nesse momento
senhor desembargador William Silva, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a fazer uso da palavra. Boa noite, senhoras e senhores. Eu cumprimento, em primeiro lugar, o vereador proponente desta sessão, o Anderson Marinho, e, obviamente, em nome de todos os homenageados, agradeço ao vereador o Anderson Marinho, né, por essa homenagem e por essa lembrança. Cumprimento os senhores vereadores, delegados de polícia aqui presentes, religiosos, ex-deputado Cabo Elson, senhoras e senhores. Hoje é um dia importantíssimo em nossas vidas, porque comemora-se, não só neste dia, como durante toda a semana, o Dia da Consciência Negra, celebrado hoje no dia 20 de novembro. Este dia é dedicado, e sempre foi dedicado, à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A criação desta data, obviamente, sempre serviu, desde que criada por lei, como momento de conscientização e de reflexão sobre, obviamente, a importância da cultura e do povo africano na formação da cultura nacional. A data foi escolhida exatamente por coincidir com o dia da morte de Zumbi dos Palmares, ocorrida em 1695. É uma data onde lembramos, em todo o Brasil, da resistência do negro à escravidão. De forma geral, desde o transporte dos africanos para o solo brasileiro, que ocorreu logo depois do descobrimento do Brasil, em 1549, e procura-se, nesta data, obviamente, evitar a disseminação, o desenvolvimento do autopreconceito e da inferiorização perante a sociedade, com palestras esclarecendo a importância do negro na construção deste país, eventos educativos, esclarecimento sobre a inserção do negro na sociedade, no mercado de trabalho, esclarecimentos sobre o sistema de cotas em universidades e empregos públicos e etc. Este dia, na realidade, é celebrado desde a década de 60, a despeito da elaboração de lei só nos idos de 2000. Sendo feriado hoje em aproximadamente 1000 cidades brasileiras, e, pelo que consta, no Espírito Santo, Cariacica e Guarapari. Ainda há gente que não sabe quando se levanta, de onde virá a próxima refeição, e há crianças com fome que choram. Sonho com um dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos. Nelson Mandela afirmou isso. A abolição da escravatura, senhores, só veio em 1888. Os negros sempre resistiram e lutaram contra a opressão, contra as injustiças advindas da escravidão. Entretanto, abolida oficialmente a escravatura, e vejam, abolida oficialmente, e ninguém nos fez favor quando da abolição, é que o Brasil foi o último do mundo a deixar escravos.
a abolir a escravatura, não estava fazendo favor, é que ou abolia a escravatura ou não se relacionava com os demais países, porque não se tolerava mais escravos, e só por isso veio a abolição. Mesmo assim, saímos das senzalas, dos engenhos, mas ninguém nos propiciou condições de moradia, de saúde, de trabalho, de educação, lançando-nos na marginalidade, nos guetos, nos morros, nas favelas, nas palafitas. Que abolição foi essa? É lamentável, mas ainda vemos torcedores nos estádios de futebol, chamando os jogadores negros de macacos, jogando cascas de banana, fazendo gestos. Nos colégios, crianças discriminadas por serem negras e por serem pobres. Vamos dar um basta a essa coisa de raça, cor da pele, classe social, porque somos iguais. Lutemos contra qualquer forma de discriminação, sem a afirmação hipócrita, obviamente, de que ela não existe. Só nunca sentiu quem não é negro. Vários brasileiros lutaram e lutam contra a discriminação. Não foi só Zumbi. Temos capixabas que lutaram e que ainda continuam lutando. Nós mesmos continuamos lutando contra a segregação, contra a discriminação. As desigualdades, lamentavelmente, ainda persistem. E aqui trago alguns dados estatísticos só para esclarecer, já que o dia hoje é de conscientização, é de esclarecimentos. Na lista de adoção, 40%, nós temos um cadastro no Poder Judiciário para adoção, 40% dos pretendentes a adotar criança só querem adotar crianças brancas. 40%. Mais de 70% de homens e mulheres negras estão subempregados ou desempregados. Ou subempregados ou desempregados. Nos presídios, são dados estatísticos, a população carcerária de negros, segundo dados mais recentes, é de 73,83%. Quase toda a população carcerária é negro. No Executivo, no Legislativo e Judiciário, só um percentual mínimo tem acesso. Acabei de tomar conhecimento que o vereador Anderson é o único na capital. E também acabei de tomar conhecimento que também temos mais um em Cariacica, que também é o único. Esse percentual mínimo, ou deste percentual mínimo, aqui, na história do Poder Judiciário, eu sou o primeiro negro capixaba a chegar ao posto máximo do Poder Judiciário, que é desembargador. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós temos, no Estado, no universo de 295 juízes, 295 magistrados na ativa, 3% são declarados negros. Ou seja, nós somos menos de 10. Mesmo porque, lamentavelmente, por uma questão de educação, alguns se declaram pardos. Não é?
não tiveram a conscientização que deveriam ter para sentirem orgulho de serem negros. E o Brasil não tem racismo. Que hipocrisia. Devemos lutar pela igualdade. O Brasil já se conscientizou desse ranço, editando a lei antirracismo. Já se conscientizou deste ranço, criando o Ministério da Igualdade, mas a conscientização ainda não é absoluta. Não podemos continuar, senhores, meus irmãos e irmãs, não podemos continuar de forma alguma com o Brasil de um Joaquim Barbosa, primeiro negro a presidir a maior corte de justiça do país, e de um William Silva, primeiro negro na história do Estado do Espírito Santo a integrar a Corte Máxima do Poder Judiciário. Nós temos que ter outros. E a nossa responsabilidade é grande, porque nós temos que mostrar para os irmãos negros que nós podemos. Depende de nós. Nós podemos. Luther King, no século passado, acreditava numa América unida, que as muralhas da separação, criadas pela segregação racial, segregação legal e de fato, e a discriminação baseada na raça e na cor, podiam ser erradicadas. Como ele disse em seu discurso no monumento a Washington, eu tenho um sonho. Ele tinha fé em seu país. Morreu lutando para dessegregar, para acabar com a discriminação e integrar, obviamente, a América, a fim de que a grande nação, nascida na revolução e no sangue, formada na liberdade e dedicação à proposição de que todos os homens são criados livres e iguais, venha realmente a tornar-se o farol da liberdade, onde ninguém será rejeitado porque sua pele é preta, ninguém favorecido porque seus olhos são azuis, onde a nação será militarmente forte, segundo ele, porém perpetuamente em paz, economicamente estável, porém equitativa, instruída, porém criteriosa, em que os pobres, os lixeiros, terão alimentos suficientes de sobra, onde ninguém morará em condições de pobreza e cada um será educado conforme a sua capacidade. E onde os mais ricos compreenderão o significado da empatia. Este era o seu sonho. E o objetivo pelo qual ele lutou, como ele e seus adeptos tão frequentemente cantaram: nós um dia triunfaremos, negros e brancos unidos. E aqui estou plagiando Luther King, dizendo a mesma coisa: nós um dia triunfaremos, negros e brancos unidos. Digo eu, isso não é utopia, isso não é sonho. Esse é o Brasil dos nossos sonhos, dos meus sonhos, dos nossos sonhos. Tenho fé na vitória da batalha, pela justiça social, e eu tenho feito a minha parte. Fiz como advogado, como professor, como juiz, e continuo fazendo até hoje dentro das limitações que nos são impostas, em virtude da imparcialidade que se exige, em virtude do cargo que estou ocupando, tenho feito a minha parte. Não há distinção, não pode haver, entre poderosos e humildes, raças diferentes, ricos e pobres. A defesa, senhores, deve ser da causa de todos os humilhados.
de todos nós que fomos e que continuamos sendo, em determinadas situações, ainda humilhados pela falta de trabalho, pela falta e precariedade de moradia, de saúde, pela falta de educação, de segurança, às vezes. Vários capixabas continuaram essa luta e continuam na luta, e nós estamos dentre esses. Essa luta que foi iniciada por Zumbi pela igualdade racial. Cada um de nós deve fazer a sua parte. E concluo. Disse Martin Luther King: a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Sonho com um dia em que a justiça correrá como água e a retidão como um caudaloso rio. Continuemos a luta, nós vamos conseguir. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do desembargador William Silva, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Gostaríamos de registrar as presenças do senhor ex-vereador Toninho Loureiro, da subsecretária do Estado de Assistência Social, senhora Sandra Shirley de Almeida, e também do secretário de Cidadania e Direitos Humanos, senhor Marcelo Nolasco. Convido agora o senhor vereador Rogerinho Pinheiro para fazer uso da palavra nesse momento. Saudar a todos com uma boa noite. Gostaria de saudar o meu amigo, colega de plenário, já parabenizando, né, pela iniciativa, o vereador Wanderson Marinho. Saudar o procurador e o Evandro aqui da mesa. E em especial a todos vocês homenageados, né? Estou feliz que eu estou vendo muita gente conhecida aqui. E quando o procurador deu uma aula aqui para nós aqui, de história, né? E eu estava ali pensando ali, que na realidade, muitas vezes, a discriminação, o preconceito, ele não vai só para o negro. Ele também, às vezes, chega ao branco, procurador, e de repente, por condições financeiras, por lugar, talvez, onde mora, ou algo parecido. E assim, como eu sou de uma comunidade que, né, dita por todos como carente, dita por muitos como complexo, hoje em dia, mas eu tenho muito orgulho de morar ali, ser dali, que é a região do Bairro da Penha, Itararé, São Benedito, Bonfim, que eu falo sempre nos meus discursos, que aquilo ali é uma comunidade só, porque uma depende da outra, literalmente dizendo. E aqui nessa noite de homenagem, eu estou vendo aqui o Joel Lírio, né, que na realidade é um orgulho daquela região, daquela comunidade. Hoje é uma pessoa importante no alto escalão da segurança do nosso Estado. O ex-deputado Cabo Elcio, também fruto daquela comunidade. E isso faz com que a gente se orgulhe muitas vezes, por mais que muitas pessoas pensam diferente, tratam diferente, agem de forma diferente, mas nós nos orgulhamos por aquilo que nós somos, por aquilo que nós temos. E hoje o fato de você ser negro, hoje tem que ser um orgulho. Orgulho. Hoje nós rapidamente pensamos e lembramos que hoje o homem mais poderoso do mundo é um negro, Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. Hoje, para quem gosta de futebol, como eu, flamenguista doente, tenho que reconhecer que o maior jogador de todos os tempos, Pelé, negro. E de uma certa forma, a gente percebe e reconhece que realmente existe sim o racismo, o preconceito, mas eu creio que isso está acabando. Eu creio que coisas como essa, situações
que desgasta o dia a dia do negro, está chegando ao fim, está se findando, porque hoje em dia o negro está tomando seu espaço na sociedade, vamos dizer assim, no poder judiciário, né? No poder presidencial, no futebol, na segurança, nas câmaras legislativas, nas assembleias de todo o Brasil, e vai tomando seu espaço. E as pessoas começam a reconhecer e a aprender, aqueles que não amam, a amar. Temos aqui um professor também, nosso amigo, lá de São Pedro, liderança, acabei esquecendo o nome. Isso, Eliseu. Gente do povo, né? Gente que conhece uma história. Certa oportunidade estava conversando com o Eliseu estava falando da época de trabalho dele, quando se iniciou São Pedro, né? E assim, o negro também tem história. O negro é história. E muitas vezes nós sabemos que isso não é reconhecido por uma grande parte da sociedade. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ver filme. Eu estava tentando ali lembrar o filme, vereador Wanderson Marinho, mas não consegui. Fala de uma história numa cidade dos Estados Unidos, logo após, logo após quando o negro começou a ter posse na sociedade mundial, quando o negro começou a ter posições de destaque. Aconteceu numa cidade que eu não lembro o nome, porque os nomes dos Estados Unidos, os nomes falados em inglês, tem aquele sotaque, e eu não estou conseguindo lembrar. Fiz um esforço grande, tentei até rascunhar aqui para ver se eu lembrava, mas talvez eu contando a história resumidamente, alguns aqui podem lembrar. A história fala de uma cidade onde os negros começaram a comprar terra, a ganhar espaço, numa pequena cidade do interior dos Estados Unidos. E aquilo ali incomodava os brancos, porque nos leilões que tinha, vereador, os negros disputavam ali a compra do terreno de igual maneira dos brancos. Então, quando era lançado ali o pregão, e um falava um valor em dólar, imediatamente aparecia um negro e dava mais. E os brancos olhavam para trás e não aceitavam a derrota para o negro. E ele fazia questão de dobrar, triplicar o preço daquelas terras, simplesmente pelo fato de não querer perder para o negro. E assim aconteceu que eles armaram uma situação. Havia uma mulher naquela cidade, e a mulher ela foi estuprada, né? E por um outro branco, por sinal. E como ela se sentiu tão envergonhada, adivinha quem que ela botou a culpa? No negro. Quando saiu gritando da sua casa, ela falou, foi um negro, foi um negro, foi um negro. E assim aconteceu que virou uma guerra naquela cidade, aonde eles tiveram que expulsar os negros, mataram os negros, e fizeram com que a todas as coisas erradas que haviam daquele momento para trás, colocaram na conta dos negros. Mas o filme ele passa uma mensagem tão positiva, na questão propriamente dizendo, de como era forte o racismo, o preconceito e a injustiça contra o negro, que mesmo quem não é negro naquele momento, se sente negro, e passa até mesmo a ter orgulho do negro, como foi meu caso. Eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de Ouro Preto, eu creio que muitas pessoas estão aqui, já conheceram também, próximo a Belo Horizonte, em torno de 120 quilômetros de Belo Horizonte, e lá, vereador, quando Vossa Excelência conhecer, Vossa Excelência vai na minha dica, que eu vou falar agora, né, para conhecer a história também, e como eu amo a história, como eu amo a cultura, eu fui nos casarões onde os negros viviam, os locais, e aquilo ali, a gente chegava a se arrepiar, e ver exatamente como as coisas, de uma certa forma, era absurda, que era feito contra os nossos irmãos,
independente da cor, a Bíblia fala que todos nós somos irmãos em Cristo. E eu, como um servo do Senhor, eu posso também, assim como o procurador chamou todos os irmãos, eu também quero declarar isso aqui. Quando a gente via a situação e a gente percebia como os nossos irmãos eram tratados ali naquele momento, era algo assim de ficar entristecido e ficar imaginando o ocorrido nos anos passados na história. Então eu vim aqui nessa noite simplesmente para parabenizar essa homenagem justa ao vereador Wanderson Marinho, vereador que é um parceiro meu aqui na Câmara. Da mesma forma, eu tenho sempre me colocado à disposição dele em nossos projetos. A maioria dos projetos nós voltamos juntos, porque assim como eu, que saímos de uma comunidade que precisa de uma atuação ativa, ele também saiu de uma comunidade que também precisa, que é a região da Grande São Pedro, e tem feito um grande trabalho, vereador Wanderson Marinho. E eu vim aqui fazer questão, fiz questão de estar aqui, mesmo não, até mesmo tendo outros compromissos, atrasei os meus compromissos para estar aqui, porque para homenagear o vereador Wanderson e parabenizar vocês, homenageados. Não é por acaso que vocês estão aqui nessa noite. Tem um amigo meu, pastor, que está aqui também, pastor Alessandro, amigo de muito tempo, e eu vejo que, com certeza, eu tenho a convicção que o vereador Wanderson escolheu cada um de vocês homenageado de uma forma única e especial. Muitos outros eu não conheço, mas eu sei que por alguns que eu conheço, que está aqui, eu vejo que realmente o vereador Wanderson, ele escolheu para que vocês representem todos os outros, não só do Brasil, apesar que a data, o Dia Nacional, né, da Consciência Negra, dia 20 de novembro, faz referência ao solo brasileiro, né? Mas não exatamente vocês vão estar representando os negros do Brasil, mas eu creio que os negros do mundo todo. Vocês foram escolhidos para homenagear, mas se tiver alguém aqui que não está sendo homenageado, sinta-se homenageado. Se alegre com esses que vão estar alegres, vão estar felizes aqui, nesse momento, sendo homenageado pelo vereador Wanderson Marinho. Mas eu quero deixar um beijo no coração de vocês, vou estar orando pela vida de vocês, vou estar orando pela vida do vereador Wanderson Marinho, que Deus possa estar abençoando de uma forma sobrenatural a vida de vocês, e estar abençoando a família de vocês, o trabalho de vocês. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Agradecemos a palavra do senhor excelentíssimo vereador Rogerinho Pinheiro. Gostaríamos de registrar a presença do senhor secretário de Turismo, Trabalho e Geração de Renda, Leonardo Caetano. Também a presença do presidente do Roiate da Serra, Agostinho Miranda Rocha. Sejam todos muito bem-vindos. E agora, para encerrar os nossos discursos, falando em nome de todos os homenageados, gostaria de convidar o Cabo Elcio para fazer uso da palavra nesse momento. Quero saudar a todos os presentes, de uma forma muito especial, o vereador Wanderson Marinho, que veio para essa casa para fazer diferença. Veio para fazer a diferença. Há um ditado que diz o seguinte: quem conhece a quentura do fogo é a panela. Talvez por ele viver numa comunidade com as dificuldades que tem a região da Grande São Pedro, ele trouxe essa sensibilidade social para a Câmara de Vereadores de Vitória, que há muito precisava. Veio para fazer a diferença e deixa aqui a satisfação de tê-lo nessa casa. Queria também, embora alguns dos senhores não saibam, queria parabenizar o desembargador William, que é lá do bairro da Penha, filho do seu Vantuil, comerciante, criado ali no ponto final do bairro da Penha. Ponto final do bairro da Penha,
onde a giripoca pia. E sempre pior. Dia desse eu cheguei na minha casa, eu e minha esposa, Natiele, que ali está fotografando, o vereador Wanderson Marinho. E eu vi a minha mãe feliz da vida pulando. E eu não entendia por quê. Eu perguntei a ela por que de tanta felicidade. Ela vira para mim e fala, o filho do Vantuil virou um negócio grande lá. Eu falei, o quê, mãe? O que ele virou? Não sei, é mais que juiz. Mais que juiz é desembargador. É isso mesmo, o filho do seu Vantuil, Dr. William Silva. Eu me lembro que, sempre que as mães iam dar conselho aos filhos, lá no bairro da Penha, em São Benedito, falava sempre da seguinte forma, por que não faz igual o filho do Vantuil? O filho do Vantuil era uma referência. E está aqui o filho do Vantuil. Muito orgulho para a gente. Muito orgulho. Está mudando, senhores. Está mudando. Temos um vereador negro nessa casa. Mas temos. E temos que fazer mais. Temos o primeiro desembargador negro no Espírito Santo. Temos. Temos. Mas é sinal que já metemos o pé na porta. O que nós precisamos fazer como negro, Evandro, é não ter pena da gente. A gente não precisa ter pena da gente mesmo. Talvez a gente perde para a gente mesmo. Não sei se eu estou equivocado. Eu acho que o negro, o maior adversário do negro é ele mesmo. É ele mesmo. Quando deram a fajuta liberdade, parece que o movimento o movimento deu uma esfriada. Deu uma esfriada. A militância da causa negra já não tem aquele mesmo vigor de 100 e poucos anos atrás. A nossa raça, a raça negra, não pode rastejar, não pode andar de cabeça baixa. Não tem razão para isso. Não tem razão para isso. O homem mais poderoso do negro, o mais poderoso do mundo, como disse o nosso vereador, Barack Hussein Obama, presidente dos Estados Unidos, eleito e reeleito, negro. O maior escritor da história do Brasil, conhecido e respeitado no mundo inteiro, Machado de Assis, negro. A maior atriz que existe na atualidade, Elisa Lucinda, negra e capixaba. Nossa! É nossa! O maior jogador de futebol do mundo, da história, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, é nosso, é negro. Existem, senhores, três marcas que é conhecida no mundo inteiro. Uma é o Jeep, outra a Coca-Cola, e a terceira, Pelé. É nosso. Então nós não temos que baixar a cabeça. Liberdade, nós não ganhamos liberdade, liberdade não se ganha, liberdade se conquista. Muitas vezes, às duras penas. Liberdade não se ganha, liberdade se conquista. Muitas vezes, a duras penas. E a luta continua. A luta continua. Eu sonho um dia ver outros Wanderson Marinho nessa casa. Eu sonho um dia ver outros William Silva no Tribunal de Justiça. Eu sonho um dia ver Dr. Joel Lírio, negro, do bairro da Penha, chefe de Polícia Civil, está aqui. Joel Lírio, filho do bairro da Penha, negão, da Tida Forte, está aqui. Exerce hoje a chefia da Polícia Civil, ocupa o maior cargo da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Nós não podemos baixar a nossa cabeça. Nós temos que erguer a cabeça. Nós temos que mostrar o nosso valor. Nós temos que mostrar o nosso valor. Muito mais do que estamos mostrando. E eu não entendo o porquê que a gente tem que ter pena da gente mesmo, Natiele. Não entendo. Nós temos que lutar. Nós temos que acreditar. A vitória virá, desembargador.
O senhor é um símbolo disso. Doutor Joel é um símbolo disso. Wanderson Marinho é um símbolo disso. Joaquim Barbosa, ministro Joaquim Barbosa é um símbolo dessa mudança, é um símbolo do pé na porta, é um símbolo de que a coisa está mudando, ainda que em passos lentos. Precisamos acelerar muito mais. Ser negro para mim, não é questão de preocupação, é orgulho, desembargador, é orgulho. Rogerinho, nasci e me criei no bairro da Penha. Mas a base da minha família, só para finalizar, senhor presidente, a base da minha família é de São Mateus, região de Santa Maria e Sapé do Norte. Lá onde existem as comunidades quilombolas. Então, a minha história e minha origem não permite que eu ande com a cabeça baixa. Não é qualquer povo que aguenta 300 anos de escravidão. Não que nós somos escravos, nós fomos escravizados. Nós éramos prisioneiros, os nossos antepassados eram prisioneiros de guerra, escravizados. Nós não éramos escravos, eles não eram escravos. Então esse espírito tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. A comunidade de Palmares foi o único Brasil que deu certo. O único Brasil que deu certo nesses 500 anos. Comunidade de Palmares comandada por Zumbi. O único Brasil que deu certo até então. Nós não devemos baixar a nossa cabeça para ninguém. Somos melhores? Não. Piores? Não. Somos iguais. E é isso que queremos. Igualdade. Um abraço a todos. Agradecemos ao Cabo Elcio pelas palavras, agradecemos a todos aqueles que se pronunciaram. Iniciaremos agora a entrega dos certificados aos homenageados dessa solenidade. Convido o excelentíssimo senhor vereador, o Anderson Marinho, para se posicionar até o local da entrega dos certificados, e à medida que formos anunciando, pedimos o favor dos homenageados se dirigirem até aqui à frente para receberem os seus certificados. Gostaríamos de convidar pastor Alessandro Lira. Nasceu em 9 de junho de 1979, casado há 12 anos com Rita de Cássia Cleto Couto Lira, pai de Davi Couto Lira e Caio Lira. Pastor há 8 anos, já foi usado para abrir 4 igrejas em bairros carentes. Um pastor com visão em ganhar almas para o Senhor e um grande defensor da nossa juventude. Gostaria de convidar Andréia Cristine Soares de Assunção, graduada em licenciatura plena em Educação Física no ano de 1997 pela Universidade Federal do Espírito Santo, pós-graduada em Psicomotricidade Humana, mestre em Nutrição Humana, servidora efetiva desta municipalidade desde 2004. Atuou nas AMFs Francisco Lacerda de Aguiar, Maria José Costa de Moraes, Juscelino Kubitschek de Oliveira e Vicelínio da Silva Pascoal. Atualmente está na direção da EMF Adão Benazete, situada no bairro Antônio Honório desde agosto de 2007. Gostaria de chamar Carlos Roberto da Silva, Carlos Roberto da Silva é casado, pai de 4 filhos, avô de 5 netos, formado em Direito, psicanalista e terapeuta familiar, pós-graduado em Dependência Química, Medicina Psicossomática e Administração Pública. Atualmente, presidente e fundador da Associação de Prevenção e Assistência aos Dependentes de Drogas, também conhecida como APAD. Nesses 25 anos de atuação ininterrupta,
A instituição já realizou milhares de atendimentos, tudo isso gratuitamente. Queremos convidar Cristina Rocha. Cristina Rocha, bailarina afro, há 17 anos na direção do Balé África Brasil do Espírito Santo. Sua trajetória acumula várias viagens com apresentações à África em 17 países, membro do Sindicato dos Artistas do Espírito Santo e atuante na formação de novos bailarinos. E desde 1999, com a circulação do espetáculo Na Íris do Mundo Negro, atualmente grava com a Rede Globo quadros sobre a história da dança no Brasil. Pastor Dionísio Alves da Silva. Nasceu em Ataleia, Minas Gerais, em 3 de outubro de 1952, casado há 38 anos, pai de 2 filhas e com 2 netos. Ministra na Assembleia de Deus em São Pedro e mais 15 congregações, sendo 4 no município de Vitória. Pastor Daniel Inácio da Costa, capixaba, com 55 anos, pastor há 23 anos, atuou na Igreja Batista Aliança de Vitória e na Igreja Batista em Santos Dumont e Divino Espírito Santo em Vila Velha. Professor de Filosofia e Ensino Religioso há 20 anos, trabalhou em várias entidades, na Grande Vitória e também em Belém do Pará. Elson de Oliveira Batista, nasceu em 14 de março de 1967, ingressou na Polícia Militar em 1986 como soldado da PM, e em 1992 foi promovido a cabo da PM. Exerceu um mandato de deputado estadual do Estado do Espírito Santo de 2003 a 2007. É cursado em Direitos Humanos e Direitos Humanitário Internacional, ministrado pela Cruz Vermelha Internacional e pela ONU. Está como cabo da reserva da Polícia Militar. Hoje exerce a função de investigador da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Eliseu Moreira dos Santos. Eliseu Moreira dos Santos é professor formado em Geografia pela UFES, com especialização em Planejamento Educacional e Gestão Pública Municipal. É professor e coordenador de turno efetivo na Rede Municipal de Ensino de Vitória. Ocupou os cargos de administrador regional de São Pedro, de secretário de Educação e coordenação política do município de Vitória. Quando secretário de Educação, instituiu o CEAFRO, Coordenação dos Estudos Afro-Brasileiros. Gustavo de Oliveira Gervásio, administrador formado, professor, consultor organizacional, músico e militante na Igreja Católica. José Gonçalves Marinho, nasceu em Minas Gerais, em 13 de janeiro de 1966, operador de máquinas, casado, pai de 2 filhos, inclusive pai do vereador, do excelentíssimo vereador, o Anderson Marinho, e pai de seu irmão, Wanderson Marinho.
Jorge Antônio Feliciano de Souza, popularmente chamado de Negro Jorge, natural do Rio de Janeiro, chegando ao Espírito Santo em 1978, idealizador dos projetos de lei Dia Estadual e Municipal contra a Intolerância Religiosa, lei estadual e municipal que obriga os estabelecimentos que tenham porta com detector de metal ter 50% das vigilantes femininas, membro e fundador do movimento da negritude socialista. Pastor Jefferson Luiz Alves, brasileiro, casado, contador, filho de Antônio Alves e Terezinha Jorge Alves, residente em Jardim da Penha, bacharel em Ciências Contábeis, trabalhou no Baneste, Sedu e Fabave. Joel Lírio Júnior. Joel Lírio Júnior, delegado-chefe da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, formado pela Academia de Polícia de São Paulo, tem pós-graduação em Direito Processual, Civil e Direito Civil e especialização em Excelência na Gestão Pública e em Segurança Pública. Passou 2 anos à frente da Secretaria de Defesa Social da Serra, foi delegado de crimes contra o patrimônio de Guarapari, de crimes fazendários, chefe do Departamento de Polícia Judiciária da Serra, assessor técnico da Chefia de Polícia Civil, chefe de Polícia Civil, superintendente da Polícia Especializada da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, chefe do Departamento de Administração Geral e superintendente da Polícia Prisional. Lucinéia Monteiro Pereira Soluelo, 23 anos, casada, natural de Vitória, Espírito Santo, formada em Administração de Empresas pela Faculdade Salesiana de Vitória, em 2002. Atualmente trabalha como responsável do setor de recursos humanos pela empresa Ágape Assessoria e Consultoria Limitada. Manuel Bem-vindo Soluelo, natural de Luanda, Angola, filho de Manuel Nigde e Maria Lubamba. Sua etnia é Bancogo, fala português de Portugal, Kikongo, inglês, francês e espanhol. Chegou no Brasil no ano de 2008, mais precisamente em Vitória, Espírito Santo, através de um convênio Brasil-Angola no programa PEC-G, onde se formou em dezembro de 2012 no curso de Artes Visuais. Hoje é aluno especial do mestrado em Artes Plena pela Universidade Federal do Espírito Santo. Pastor Ogeni Francisco. Nasceu em Mutum, Minas Gerais, veio para Vitória aos 20 anos, formado em Teologia, pastor da Igreja Assembleia de Deus, no bairro Resistência. Gostaríamos de registrar a presença de Geraldo Luzia de Oliveira Júnior, o excelentíssimo senhor prefeito de Cariacica. Gostaríamos de chamar aqui Paulo César Fernandes, diretor da companhia Enque de Dança, mestre e coreógrafo em dança, estilo afro contemporâneo, artista autocultural capixaba, iniciou sua carreira no final da década de 70 e vem desenvolvendo uma pesquisa sobre as expressões e impressões de danças de matrizes afro e brasileira.
A estética arrojada dos seus espetáculos são reconhecidas em âmbito nacional e internacional. Linguagem e expressão corporal, participação em festivais de dança contemporânea, apresentações em espetáculos, exposições e promoções culturais. A estética arrojada dos seus espetáculos são reconhecidos no âmbito nacional e internacional. Paulino Gomes de Souza. Nasceu em 6 de junho de 1951, em Galiléia, Minas Gerais. Veio para Vitória com 12 anos. Sua maior realização foi participar da elaboração, fundação e construção da região da Grande São Pedro, em Vitória, Espírito Santo. Hoje faz parte da SEMAD, onde atua como coordenador de segurança patrimonial há 9 anos. Gostaria de convidar o prefeito Juninho para fazer parte da mesa, enquanto espera a sua homenagem. Por favor, Vossa Excelência. Robson Brandão Neves, graduado em Administração, cursando MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, conselheiro do Conselho de Administração do Sindes-Findes, membro da COPEM, Conselho Temático das Micro e Pequenas Empresas, membro fundador da FECAGE, Federação Capixaba de Jovens Empreendedores. Atualmente atua como gerente de apoio ao micro e pequeno empreendedor da Prefeitura Municipal de Vitória. Gostaria de chamar Samuel Jorge Messias para ser homenageado e também receber a homenagem em lugar de Valneide Nascimento. Samuel Jorge Messias, supervisor de políticas públicas de promoção e igualdade racial do governo do Estado do Espírito Santo e professor de ensino superior da Faculdade Pitágoras. Membro da comissão executiva e organizadora da 3ª Conferência Estadual da Promoção de Igualdade Racial do Estado do Espírito Santo, onde coordenou diretamente a de Linhares, Cachoeira de Itapemirim, e coordenador também do seminário da Universidade Estadual em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação, Trabalho e Emprego, SECT. William Silva, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, mestre em Direitos e Garantias Constitucionais pela Faculdade de Direito de Vitória, pós-graduado lato sensu em Direito Penal e Processual Penal da Universidade Gama Filho, pós-graduado lato sensu em Direito Civil e Processo Civil da Universidade Gama Filho, pós-graduado em lato sensu em Direito Público, Universidade Gama Filho, magistrado da TAR desde 1988, escritor com várias obras publicadas na área do direito processual penal, professor de cursos preparatórios para magistratura, escola de magistratura, EMES, faculdades e palestrantes. Gostaria de chamar o senhor Geraldo Luzia de Oliveira Júnior, excelentíssimo senhor prefeito de Cariacica. Popularmente conhecido como Juninho, nasceu no Rio de Janeiro em 14 de junho de 1970. Ex-futebolista, professor e político brasileiro. Vice-presidente da FNP, Frente Nacional dos Prefeitos, em Assuntos Esportivos. Diretor executivo da AMUNIS, Associação dos Municípios do Espírito Santo, presidente do PPS de Cariacica, secretário-geral do PPS estadual e membro do Diretório Nacional do PPS. Casado, pai de 3 filhas, Amanda, Ana Júlia e Lara, e atual prefeito da cidade de Cariacica, no estado do Espírito Santo, que agora fará o uso da palavra aqui no plenário.
Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Desculpa o atraso e até a chegada, assim, recebendo a homenagem, já fazendo uso da palavra, mas hoje eu quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade, dizer que, como um dos homenageados aqui, é um orgulho muito grande estarmos aqui nesse momento por uma série de fatores, mas principalmente por uma questão de reconhecimento da nossa própria história. Quando o vereador esteve comigo lá na prefeitura, nós conversamos, e eu não esperava de ser homenageado, te confesso. Quando chegou o convite para estar aqui, ainda não tinha passado na minha cabeça que eu poderia ser homenageado. Então, quando a gente recebe uma homenagem como essa, na Casa de Leis, com diversas pessoas importantes, cada uma em seu segmento, a gente faz uma certa retrospectiva na nossa vida. Eu costumo dizer aonde eu posso ir, principalmente onde eu posso falar, e principalmente quando eu encontro crianças, adolescentes e jovens, como aconteceu há 2 dias atrás, doutor William, em Nova Rosa da Penha, eu digo a elas uma passagem da minha vida que me marcou muito, porque se tem 2 coisas que me emanciparam na sociedade, devido aos fatores históricos que nós somos testemunhas, foi o esporte e o estudo, mas com base na família. A minha família me deu toda a inserção, toda a condição para que eu pudesse estudar e jogar futebol. Então o esporte e o estudo marcaram a minha vida. E eu disse, e vou repetir aqui agora para não ser muito extenso na minha fala, em Nova Rosa da Penha, que um fato aconteceu comigo. Com 17 anos de idade, eu consegui passar no vestibular na Universidade Federal do Espírito Santo. E um professor de artes, aqui eu vejo várias pessoas ligadas à arte, né, Cristina? Vejo aqui que tem a mente aberta. Ele me parou um dia na universidade. Eu tinha que pegar uma carona, porque antigamente não tinha um Transcol, então você pegava 2 ônibus para chegar até Campo Grande. E ele me fez a seguinte indagação: poxa, você tão jovem e negro, conseguiu vencer todos os obstáculos e entrar na universidade. Falei, graças a Deus, graças à minha família, graças ao nosso esforço. E quando ele perguntou de onde eu era, que eu disse que era de Cariacica, a cara dele mudou completamente. E eu perguntei a este professor, algum preconceito? Aí ele, não, nenhum. Eu falei, mas a cara do senhor não disse isso. Então imagina, nós aqui, cada um na sua região, cada um com a sua própria história, os nossos desafios históricos. Além disso, a própria história do país nos colocou nessa condição, e que nós superamos todos os desafios. Joel, eu ainda trouxe um mais recente, morador de Cariacica. E hoje, olhando aqui os vários rostos que aqui estão, e outros que não puderam estar aqui, porque aqui não caberia todo mundo, até que você conhece mesmo, a gente faz uma análise. Nós somos vencedores, mas acima de tudo, não fizemos uso da nossa própria história como pobres coitados, com um tom pejorativo. Pelo contrário, usamos isso
para vencer todos os obstáculos e batermos no peito que sentimos orgulho da nossa negritude, da nossa raiz, e por isso vencemos. Não nos escondemos em nenhum momento. E as minhas filhas hoje, as 3 filhas, a mais novinha nasceu no dia 9, tem poucos dias. Aonde elas vão, assim como meu pai e minha mãe me ensinaram, quando perguntam, com um linguajar para mim ultrapassado, que fala qual é a sua cor, qual é a sua raça, qual é a nossa etnia, deveria ser a pergunta. Mas quando perguntam qual é a sua cor, qual é a sua raça, elas dizem em alto bom som, somos negras. E isso eu passo para elas desde o primeiro dia, porque é assim que eu fui ensinado. E sem nenhum tipo de demagogia, nenhum tipo de racismo, nenhum tipo de preconceito. Além de sentir orgulho de ser negro, eu uso isso com a mais alta convicção que nós estamos preparados para transformar a sociedade, assim como nós fizemos, nós que estamos aqui, outros que não estão aqui, mas acima de tudo, estamos preparados para contar a nossa própria história com o poder de transformar a sociedade. E aí eu queria te parabenizar por esta homenagem, é a primeira homenagem que eu recebo em Vitória, neste nível. Saí de Cariacica agora, saí da prefeitura agora correndo para estar aqui, mas assim como eu, tenho certeza que vários aqui, é a primeira vez ou poucas vezes foram homenageados com tanta legitimidade, assim como nós fomos aqui, e pode ter a convicção, como eu disse outro dia, nós podemos ter um prefeito negro no Espírito Santo. Agora, mais negro do que eu não existe. No Espírito Santo não existe. E aqui eu falo para você a mesma coisa. Nós podemos ter outro vereador aqui negro, mas mais negro do que você não tem na Câmara de Vitória. E você é o nosso orgulho. Por isso, continue nessa linha. Essas pessoas não estão aqui simplesmente por causa da homenagem. Essas pessoas têm convicção que estão aqui porque sabem da sua índole, sabem o significado que você tem para todos nós e o quanto nós podemos acreditar em políticas públicas voltadas para uma minoria, mas uma minoria que não quer ficar pedindo favor a ninguém. Uma minoria que buscou o seu caminho para se emancipar e assim ajudar a transformação de uma sociedade que precisa muito de nós. Muito obrigado, que Deus abençoe. Viva o Dia da Consciência Negra e que a gente transforme isso como todos os dias. Muito obrigado, boa noite. Quebramos o protocolo por se tratar do excelentíssimo senhor prefeito Juninho, mas vamos dar continuidade à nossa entrega dos certificados, convidando o pastor Hélio Rosa dos Santos. Pastor Hélio é casado, pai de 3 filhos e pastoreia a igreja em São Pedro há 6 anos. Gostaria de convidar Eduardo Alves da Silva, representando Roque Sandro Ferreira. Roque Sandro Ferreira é morador da Grande São Pedro, casado, formado em letras, português, atualmente trabalhando na Sky, líder do projeto social de judô Magnus Kodokan, que acontece na região da Grande São Pedro há 3 anos. E gostaria, nesse momento, de convidar o excelentíssimo senhor prefeito de Cariacica, Juninho, a nos ajudar numa entrega ao nosso excelentíssimo senhor vereador Anderson Marinho, de uma lembrança dessa audiência pública. Por favor, nossa assessora Nelly, passe para as mãos do nosso prefeito de Cariacica, Juninho, para que ele possa fazer a entrega ao vereador Anderson Marinho.
Chegamos ao final da nossa sessão solene, agradecemos a presença de todos e passo a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Anderson Marinho para fazer o encerramento da mesma. Eu confesso que foi surpresa, né? Que aí chegaram para mim e falaram assim, você não vai ser homenageado. E que o regimento não permite. Aí eu falei assim, até eu brinquei, então não vai ter solenidade. E foi com muito prazer, e eu quero agradecer assim, a todos, do fundo do meu coração, que hoje, no dia de reflexão, a maioria que 99% sabe da minha história de vida, morador da região da Grande São Pedro, está hoje como vereador da cidade onde a maior renda per capita do estado, não é fácil, não é fácil. E aí eu lembro, Eliseu, que Eliseu Moreira, ali como professor de geografia, ensinando, não só nas questões de geografia, mas em outras áreas, falava da importância do estudo. E hoje tem até prova em gestão pública ainda. Tenho prova ainda, chegarei ainda 40 minutos, se Deus quiser, eu consigo fazer, da importância. A família, prefeito Juninho, é essencial. É essencial. Então, quero aqui agradecer aqui ao meu pai, José Gonçalves Marinho, a minha mãe, Rosiana da Silva, e a duas pessoas queridas que não estão presentes, um está trabalhando e o outro está com a minha avó, que é meu filho Caio, e a minha esposa Silvana, que nos momentos ali do choro e da alegria, às vezes quando eu vou dormir, lá para meia-noite, aí eu passo o relatório, são essas pessoas que sabem o desafio do dia a dia. Então, a família é muito importante, e eu ampliando essa família como vereador, em mês de dezembro, comemoro 31 anos, e eu vou comemorar o meu aniversário, prefeito, com a população. Eu vou criar um trabalho diferente, uma estratégia de aniversário. Não vai ser feito em 4 paredes. Meu bolo vai ter 31 anos. Vai ser de 31 bolos, que é a minha idade, 31 anos. Vai ser na comunidade da Grande São Pedro, vai ser 31, porque é a idade que eu vou fazer, que é 31 anos. Então, vai ser comemorado com a comunidade. Por que isso? Porque eu estou vereador, é momentâneo, mas Deus, Ele me deu essa oportunidade e eu preciso compartilhar com aqueles que me ajudaram, que me outorgou, que me deu o voto de confiança para estar aqui. Agradeço a todos, do fundo do meu coração. Dou aqui por encerrado. Um beijo no coração de todos e uma boa noite. Eu convido os presentes, todos homenageados, para receber... Só para tirar foto? Isso, para tirar uma foto aqui à frente